E aí, pessoal, beleza? Então vamos dar início aí mais uma pequena videoaula, agora com o exercício 22.1, tá ok? Volume 3 do Holiday, oitava edição. É um exercício que trata claramente campo elétrico, que foi assunto da última aula, né? E como vocês vão ver, esse exercício 22.1 é um exercício relativamente simples, porém que trata muito bem os conceitos, estabelece muito bem os conceitos e alicerce esses conceitos na cabeça de vocês, tá ok? Então vamos lá para a leitura do exercício. Bom, pessoal, e como eu sempre coloco para vocês, de tudo, o mais importante para a solução de um exercício, por mais simples que este seja, é a leitura e o entendimento da questão, é a interpretação do texto. Então vamos lá, vamos ler o exercício com bastante cuidado. Então vamos lá. A figura 22.7a mostra três partículas de carga Q1. Então, ó, a figura 22.7a é essa figura mais à esquerda aqui, tá? Então, ó, mostra cargas Q1, que está aqui, igual a mais 2Q maiúsculo, Q2, que está aqui, igual a menos 2Q maiúsculo, e Q3, que está aqui, igual a menos 4Q maiúsculo. Todas situadas a uma distância D, todas situadas a uma distância D da origem. Ótimo. Determine o campo elétrico total produzido na origem pelas três partículas. Beleza. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Utilizar o princípio da superposição. A gente sabe calcular o campo elétrico produzido por cada uma das cargas. A gente viu na última aula como se calcula o campo elétrico produzido por uma carga pontual. Beleza? Só que nesse caso aqui, o que está acontecendo? Essa origem, ela sente, vamos dizer assim, a presença do campo. Se houvesse uma carga teste nessa origem, ela sentiria a presença do campo das três cargas. E este campo total é dado pela somatória do campo elétrico produzido por cada uma das cargas no ponto, ou seja, na origem. Então, nada mais é do que uma soma vetorial. O que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que calcular o campo produzido por cada uma das cargas na origem e depois lançar a mão do princípio da superposição, que basicamente diz que é para somarmos este campo, cada um desses campos. Beleza? E aí a gente vai ter esse campo total. Ok? Exercício simples assim. O exercício já dá um sistema de referência y e x. Percebam ainda que o vetor que liga, o vetor posição de cada uma dessas cargas, está aqui, né? Ó, vetor posição de cada uma dessas cargas aqui, faz um ângulo de 30 graus com a origem, todos eles. Com a origem não, com o eixo horizontal, todos eles. Beleza? Ângulo de 30 graus com o eixo horizontal. Beleza, né? Essa figura aqui à direita, ela mostra uma espécie de diagrama de corpo livre, nada mais. Só mostra como é o direcionamento do campo elétrico produzido por cada uma das cargas na origem. Então vamos avaliar aqui o campo elétrico produzido pela carga Q1 na origem. Está aqui representado, ó. Está aqui. Certo? Campo elétrico E1. Observem a direção e o sentido deste campo elétrico. Observem aí a direção e o sentido deste campo elétrico. Obviamente, a direção deste campo elétrico, nesse ponto, coincide, e é óbvio que isso ia acontecer, ela coincide com o vetor posição que liga a origem à carga Q1. Né? Então, a direção vai ser a mesma.
E o sentido vai ser um sentido tal que o campo elétrico, a linha de campo, a linha de força, foge, entre aspas, da carga. Por que isso acontece? Vamos retomar a última aula. O que a gente aprendeu na última aula? Que as linhas de campo, uma das características das linhas de campo, lembrando que isso é um conceitinho meio que arbitrário, a princípio arbitrário, depois a gente acha algumas explicações físicas a isso, mas o que acontece? Nós temos ali as linhas de campo, né? A gente sabe que essas linhas de campo representam ponto a ponto, direção, sentido e o módulo do campo elétrico, certo? Então eu tenho ali então esse campo vetorial, então ponto a ponto no espaço eu tenho módulo, direção e sentido do campo elétrico. E aí a gente lembra que uma das características dessas linhas de campo é que essas linhas de campo têm um sentido tal que elas fogem das cargas positivas. A carga Q1 é uma carga positiva, certo? A carga Q1 é uma carga positiva. Então, o campo elétrico, a linha de campo, o campo elétrico neste ponto, certo? Tem que ser tal que ele aponta no sentido oposto à carga. Beleza? Acho que tranquilo aí, né? É no sentido oposto à carga. Por quê? Porque as linhas de campo têm um sentido de que fogem da carga positiva. Já o campo, o vetor E2, o campo elétrico E2 aqui na origem, como a gente está percebendo aí, ele tem o mesmo sentido de E1. Ok? Também tem a mesma direção. É claro que ele tem a mesma direção, né? Porque, lembrando, mais uma vez, que a direção do campo elétrico no ponto coincide com o direcionamento do vetor que liga o ponto à carga, beleza? Então, claramente que E2 vai ter esse mesmo direcionamento, ok? Beleza, tranquilo. E por que ele aponta para o mesmo sentido que E1? Bom, ele aponta no sentido a apontar para a carga Q2. Porque o que acontece? As linhas de campo produzidas por uma carga negativa são tais que têm sentido de encontro à carga negativa. Ok? Então, o que vai acontecer com o campo elétrico aqui no ponto, com o sentido do campo elétrico? Ele vai apontar para a própria carga negativa. Beleza? E a mesma explicaçãozinha aqui nós teríamos para o E3. Tá bom? Para o campo E3. O campo produzido pela carga 3. Beleza? Beleza. Isso é só para ilustrar. Vamos agora fazer a conta. Vocês vão ver que é uma conta tão fácil quanto o exercício anterior que eu fiz, o 21.1. Tá ok? Então vamos lá. Bom, antes de começar a fazer as continhas, vamos relembrar algumas coisas que a gente discutiu na última aula. Primeiro, o que a gente determinou? Que o campo elétrico E, num determinado ponto, é dado pela seguinte fração. É igual a força elétrica sentida por uma carga teste Q0 no determinado ponto, dividido pela própria carga Q0, onde, como já mencionei, esta carga Q0 é uma carga teste que produz um campo elétrico desprezível. Tá, ok? Ou seja, ela não interfere no campo elétrico gerado pela carga fonte. Tá, ok? E aqui, só para relembrar, a dimensão de campo elétrico Newton por Coulomb. Ok? Beleza. A gente sabe que a força elétrica de interação entre duas cargas pontuais é dada por essa expressão aqui embaixo, né? Por essa expressãozinha aqui embaixo aqui, ó. F, O, Q, ou seja, a força que a carga Q maiúsculo exerce sobre a carga teste 0, na verdade não é O, né? É um 0, é igual a 1 sobre 4πε0, ou seja, constante eletrostática, vezes a carga Q maiúsculo, que é a carga fonte, vezes a carga teste,
dividido pelo módulo ao cubo da posição da carga teste, tá ok? Menos a posição da carga fonte, da carga Q. Isso aqui, esse vetorzinho aqui, que é o mesmo que esse vetor aqui, é o vetor distância entre as duas cargas, né? Beleza? Beleza? E tudo isso vezes, então, o próprio vetor distância entre as duas cargas. Sem mistério, isso a gente viu na última aula, a gente já viu isso aí em aulas anteriores e tudo mais. Então, como o campo elétrico é a força eletrostática dividido por essa carga teste, então teremos que o campo elétrico exercido pela carga Q no ponto O, veja só, não é mais o campo elétrico sobre a carga Q0, não. Agora é o campo elétrico produzido pela carga Q no ponto O, no ponto 0, é igual a 1 sobre 4πε0, constante eletrostática, vezes Q, vezes a carga Q maiúsculo, Qzão, dividido pelo módulo ao cubo do vetor distância entre a carga Q e o ponto sobre o qual eu estou calculando o campo elétrico, ou seja, o ponto sobre o qual, onde R0 é a posição sobre a qual eu quero calcular o campo elétrico, e RQ é a posição da carga fonte, beleza? E tudo isso vezes o vetor distância entre a carga fonte e a posição sobre a qual eu quero calcular o campo elétrico produzido por essa carga. Tá ok? Então, R0, que é o vetor posição sobre o qual eu quero calcular o campo, menos RQ, que é o vetor posição da carga fonte. Beleza? Essa é a fórmula mais geral possível para se calcular o campo elétrico produzido por uma carga pontual. Ok, pessoal? E agora o que a gente vai fazer é aplicar esse conceito, aplicar essa fórmula para o caso que a gente deseja. Então tá, pessoal. Vamos agora calcular, vamos fazer isso. Vamos calcular o campo elétrico produzido por cada uma das cargas na origem. Beleza? Então vamos nessa. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o vetor campo elétrico, calcular o campo elétrico produzido pela carga 1 na origem. Certo? Então isso vai ser igual a constante eletrostática. Escrevi K para não ter que ficar carregando 1 sobre 4πε0 a todo momento. Só isso, tá ok? Então é K, constante eletrostática, vezes Q1, tá ok? Dividido pelo módulo ao cubo do vetor distância entre o ponto sobre o qual eu quero calcular o campo elétrico e a carga que produz o campo elétrico, tá ok? Então aqui, no caso, é RO, que é a posição da origem, que é muito óbvia qual que é a posição da origem, né? Menos R1, que é a posição da carga 1 com relação à origem, tá ok? Tudo isso vezes o vetor distância entre o ponto sobre o qual eu quero calcular o campo elétrico e a carga que produz, o ponto sobre o qual encontra-se a carga que produz o campo elétrico, tá ok? Então, RO menos R1. Beleza, tranquilo. Quem que é RO? Bom, RO é a própria origem, ele quer saber qual é a carga elétrica produzida qual que é o campo elétrico produzido pelas três cargas na origem. Então, RO só pode ser 0 em I mais 0 em J. Fechou, né? Quem que é R1? Aí vocês vão ter que retomar ali a figurinha, né? Vocês vão ter que retomar a figurinha. R1, aqui, ó, o vetor R1 vai ser dado por menos D cosseno de 30 na direção de I, mais D seno de 30 na direção de J. Então aqui eu vou fazer o seguinte, não vou ficar explicando demais. Eu quero que vocês olhem para a figura. Só vou dar a dica aqui. Por que aparece esse sinalzinho de menos? Bom, primeiro,
é só decomposição de vetores na direção de x e na direção de j e na direção de y. Isso vocês sabem fazer, certo? Sem problema. Mas por que aparece esse sinalzinho de menos aqui em i? É só observar o quadrante ali na figura, né? Observem o quadrante e, naturalmente, esse sinalzinho vai ter que aparecer, certo? Dentro do sistema de referência adotado pelo próprio exercício, o sinalzinho aqui tem que ser menos. Então, observem agora ali a figurinha, tá ok? E vocês vão entender direitinho o porquê que esse vetor posição da carga Q1 é dado dessa forma. Tá ok? Então, ó, vai lá e olha direitinho. Beleza? Ok, então. Então, R0, R origem menos R1, né? Que é dado por R origem menos R1 vai ser igual a D cosseno de 30 na direção de I menos D seno de 30 na direção de J. É óbvio, né? É óbvio. Se é RO menos R1, é claro que vai ter essa inversão de sinalzinho aqui comparativamente a R1. Tranquilo, né? Quem que é o módulo de RO menos R1? Quem que é o módulo desse vetor de distância? O exercício mesmo dá, não tem nem que calcular, né? É D. Tranquilo. Mas se você quiser calcular, basta pegar a componente x da distância entre os dois pontos ao quadrado, mais a componente y da distância entre os dois pontos ao quadrado, raiz disso tudo vai dar exatamente d. Beleza? Quem que é a carga Q1? O exercício fornece também, é mais 2Q. Pronto, pessoal. Substitui tudo isso na fórmula e acabou o exercício, né? Então vai ficar como isso aqui, ó? Vai ficar K vezes 2Q dividido por D ao quadrado vezes cosseno de 30 na direção de I menos seno de 30 na direção de J. Ah, professor, mas por que D ao quadrado? Ora, meu caro, observe quem que é o vetor distância. O vetor distância não é D cosseno de 30 menos D seno de 30? Eu simplesmente tirei o D em evidência. Eu tirei esse Dzinho aqui em evidência na hora de substituir. E tirando esse Dzinho em evidência na hora de substituir, o D aqui embaixo, na fração aqui embaixo, seria o cubo. Então ele corta, só sobra um D ao quadrado. Faz a continha aí, não tem segredo nenhum. Uma álgebra muito, muito, muito simples. Tá ok? Beleza. Então calculamos o campo elétrico produzido pela carga Q1 na origem. Vamos agora calcular o campo elétrico produzido pela carga Q2 na origem. Beleza? Beleza. Então, as explicações são exatamente as mesmas. Tá ok? Então aqui nós temos E. O campo elétrico produzido pela carga Q2 na origem é dado por K, Q2, dividido por RO menos R2, módulo disso tudo ao cubo, vezes o próprio vetor distância entre o ponto sobre o qual eu quero calcular o campo elétrico, no caso a origem, menos o ponto sobre o qual se encontra a carga. Beleza? Tranquilo. Então, mais uma vez, quem que é o RO? 0, 0 em I, 0 em J. Tranquilo, né? Quem que é o R2? Aí vocês vão olhar de novo lá na figurinha, tá ok? E aí vamos calcular R2. Mais uma vez, é só saber fazer componente de vetor aqui. Vai ser D cosseno de 30 na direção de I, menos D seno de 30 na direção de J. Por que desse sinalzinho de menos aqui? É só observar o quadrante onde... É só observar dentro do sistema de referência que o exercício adota, é só você observar em qual quadrante se encontra a carga Q2. Pronto, você vai entender o porquê desse sinalzinho. Esse sinalzinho surge por quê? Porque a carga encontra-se num quadrante tal que em Y a posição é negativa. É só observar lá. Tá ok? Beleza. Então, como é que vai ficar RO menos R2? Vai ficar igual a menos D cosseno de 30 na direção de I, mais D seno de 30 na direção de J. Simples assim. E, mais uma vez, o módulo do vetor distância entre o ponto sobre o qual eu quero calcular o campo elétrico e a posição da carga é igual a D, né? Isso o exercício dá, não tem nem que fazer cálculo. E a carga Q2 é igual a menos 2Q agora. Beleza? Beleza. Então agora é só substituir tudo isso na fórmula e pronto. Calcula. Acabou. Então vai ficar K vezes 2Q dividido por D quadrado vezes
cosseno de 30 na direção de I, menos seno de 30 na direção de J. Beleza? Inclusive vai ficar igualzinho o anterior, o que a gente acabou de calcular anteriormente aí, né? Ficando atento, para fazer esse cálculo, para fazer essas substituições, fiquem atentos ao sinal da carga, tá ok? É só fazer a continha com cuidado que não tem segredo, tá, pessoal? Não tem segredo mesmo. Beleza? Tá ok. Agora vamos fazer a mesma coisa, só que para a carga Q3. Vamos calcular o campo elétrico produzido pela carga Q3 sobre a origem. Beleza? Então tá aqui a fórmula. Não preciso ficar traduzindo a fórmula de novo, né? Tá aqui a formulinha. Então vamos lá. R0 a gente já sabe que é 0 em I mais 0 em J. R3 vai ser igual a D cosseno de 30 na direção de I mais D seno de 30 na direção de J. Não preciso ficar falando mais uma vez isso, é só olhar lá no quadrante que vocês vão entender todos os sinaizinhos, o porquê que isso é desse jeito. Tá ok? Então, o vetor distância entre o ponto sobre o qual eu quero calcular o campo elétrico e o ponto sobre o qual se encontra a carga 3 vai ser igual a menos D cosseno de 30 na direção de I mais seno de 30 na direção de J. Não tem segredo, né, pessoal? Só continha simples. O módulo desse vetor é simplesmente igual a D, é óbvio também, né? E a carga Q3 é igual a menos 4Q. Beleza? Beleza. Agora é só substituir tudo e acabou. Só substituir tudinho bonitinho e acabou. O que a gente vai ter como resultado é que o campo elétrico produzido pela carga 3 na origem é igual a K vezes 4Q sobre D quadrado, tá ok? Sempre atento ao sinal da carga, vezes cosseno de 30 na direção de I, mais seno de 30 na direção de J. Muito simplesinho também a conta, tá ok? Só que não é isso que eu quero calcular, no fim das contas. O que eu quero calcular? O campo elétrico total sobre origem produzido pelas 3 cargas. Então, utilizamos aí o princípio da superposição, né? E o que me diz o princípio da superposição é que o campo elétrico total sob um ponto produzido por mais de uma carga pontual ou por mais de uma distribuição de cargas é igual à somatória do campo produzido por cada uma das cargas, tá ok? E é exatamente o que a gente tem aqui, ó. O campo elétrico total é igual à somatória vetorial do campo elétrico produzido por cada uma das cargas. Agora, o que vocês vão ter que fazer é simplesmente somar. Tomando cuidado que somem I com I, tudo que tem I com tudo que tem I, e tudo que tem J com tudo que tem J. Não vai misturar as bolas, senão você vai se estrepar. Tá bom? Não vai misturar as bolas, hein? Não vai misturar as bolas. Pelo amor de Deus, senão você vai cometer erros. Tá ok? A gente não quer que isso aconteça, né? Então vai lá, soma as componentes X de cada um dos campos elétricos e as componentes Y de cada um dos campos elétricos. O que vocês vão observar é que as componentes Y, a somatória das componentes Y do campo elétrico simplesmente se anulam. Olha só, elas vão se anular. E o que vai me sobrar aqui vai ser só uma componente em X do campo elétrico total. Então, o campo elétrico total na origem é igual a K vezes 4Q dividido por D quadrado, raiz de 3. Isso tudo na direção horizontal, ou seja, na direção de I. Beleza? Ah, foi meio direta a continha aí. Sim, foi meio direta, só que é uma continha muito simples que você pode fazer. O objetivo de eu fazer esses exercícios aqui na internet para vocês não é só eu ficar mastigando as coisinhas, é para vocês também aproveitarem o momento para pensar um pouco coisas simples, que é primeiro pensando coisas simples é que você vai conseguir fazer coisas complicadas. Então, façam as pontinhas todas bonitinhas aí das passagens que eu pulei, que vocês vão se dar bem na hora que a gente vão ter mais possibilidade de conseguir resolver exercícios mais complicados, tá bom? Então tá, pessoal, é isso aí. Abraço.